Meu amigo, reforço chegando no Rio de Janeiro hoje. E Laureano, vai parar por aí? Virão mais reforços? Bom, na teoria, até o dia 7, Vasco pode contratar e a gente vai falar muito aí sobre a situação das atualizações de mercado, porque eu creio que o Vasco efetivamente precisa aí de reforços, certo? Vamos falar muito aí sobre uma informação que a gente teve ontem, porque a 777 parece que soltou a proposta orçamentária, uma coisa que preocupa muito aí a gente, nós vascaínos, e vamos falar também sobre a situação aí do Maracanã. Hoje tem reunião aí com o presidente da Câmara dos vereadores aí, mais o Pedrinho, no tocante a São Januário. O Maicon fica, o Maicon sai. A gente vai falar muito sobre essas questões aí e, óbvio, sobre as duas decisões que teremos nesta semana. Primeiro, confronto contra a equipe do Água Santa e depois aquela batalha no Maracanã contra a equipe do Nova Iguaçu, e é a sensação aí do campeonato carioca ali, o pequeno, que teve mais recursos aí, que jogou o futebol mais bonito do Rio de Janeiro. Bom, peço a você que não é inscrito no nosso canal para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre a situação do jogo entre Vasco da Gama e Água Santa, porque é o seguinte, né? A gente vai ter o Zé Gabriel retornando aí e ficando à disposição do nosso treinador, o Zé Gabriel, que não jogou a última partida. Porém, a tendência é que o time seja o mesmo da última partida do campeonato estadual, cujo qual treinou aí contra a Portuguesa, ou melhor, jogou contra a Portuguesa da Ilha. Treinou não, jogou contra a Portuguesa da Ilha. Um time que encantou bastante ali com os esforços da Galdames e o Paí no meio campo. Então a gente deve ter a mesma equipe. Jogo que acontece em São Januário, e por falar em São Januário, hoje teremos aí uma reunião, né, entre o Pedrinho, né, e o presidente aí da Câmara, visando aí a reforma do estádio de São Januário. Isto mesmo, o Vasco se reúne com o presidente da Câmara e avança na reforma de São Januário, tá? É, confirmado aí que nesta terça-feira o Pequim terá uma reunião com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com o presidente da Câmara, né? O Carlos Caiado e o vereador Alexandre Isqueiro, para debater os avanços sobre a ampliação do estádio de São Januário. Então, tomara que dê tudo certo aí. Para mim, o Vasco passa sem problema da equipe do Água Santa. O Água Santa não vive um bom momento lá no Campeonato Paulista, certo? 3-1 é o meu placar, lembrando que o Vasco tem que vencer, se empatar vai para os pênaltis. Bom, e a situação aí do jogo contra o Nova Iguaçu? O Vasco vai se preparando, mas que tem ganhado mais destaque nesse jogo aí, pelo incrível que pareça, é a situação envolvendo o Maracanã. E o Vasco não descarta a possibilidade de ingressar na justiça, porque hoje, na parte da manhã, a gente tomou conhecimento aí que o Flamengo, mais o Fluminense, olha que loucura, teria aberto aí o envelope do Vasco da Gama antes, né? E bisbilhotado a proposta do Vasco da Gama. E o Vasco parece que conseguiu provar essa situação e deve ir à justiça aí. A gente vai colocar a informação aqui para vocês com fonte, porque é só o que faltava, né? O Vasco ser lesado a esse ponto, né? De ter o envelope aberto, né? Antes que a administração pública falasse alguma coisa e ser bisbilhotado pelo Flamengo. Então, Vasco alega que rival bisbilhotou sua proposta para a licitação do Maracanã e estuda medida jurídica, né? Quando a gente acha que já viu de tudo
sempre acontecendo mais alguma coisa. Lembrando, Flamengo e Fluminense estão nervosos com essa situação do Maracanã, isto porque o Vasco da Gama ontem propôs trazer times de outras praças, pô, que seria uma coisa fantástica para jogar aqui no Maracanã. Isso teria agradado aí a administração pública, eles estão nervosos porque se perder a situação aí do Maracanã, eles que não têm estádio aí, né? É o Maracanã para todos? É, mas eles não vão ter esses benefícios e privilégios que eles têm aí, certo? Lembrando que Flamengo e Fluminense pagam R$ 90.000 por jogo no Maracanã, o Vasco paga 220.000, 3 vezes mais, né? Bom, sobre a situação aí envolvendo saída de jogador. Vamos falar aqui sobre a situação do Maicon, porque a gente teve uma reviravolta, né? O Maicon, né, havia sido convencido ali pelo staff dele, pelo empresário Carlos Leite, de deixar o Vasco da Gama. O Maicon que recebeu uma proposta do Vitória, da Bahia, um contrato aí de 2 anos, né? Mas apesar de estar tudo certo entre o Maicon e o Vitória da Bahia, certo? O Vasco nem respondeu à proposta aí do Vitória. Ou seja, a princípio, o Maicon fica no Vasco da Gama, é a informação que a gente passa para vocês na parte da manhã, porque o Vasco nem respondeu. Isso pode causar aí um constrangimento, o Maicon ficar aborrecido? Pode. O Vasco não pode abrir mão de graça aí de um jogador, até porque para a posição da zaga, o Vasco joga com 3 zagueiros e a gente só teria o Zé Vitor e o Robert Rojas ali no banco de reservas e é aquela situação, né, meus amigos? É, o Medel vai jogar a Copa América aí e vai desfalcar o Vasco da Gama. Inclusive, o Vasco era para ter ido ao mercado, tá? Diante dessa situação, para poder trazer mais um zagueiro. E de repente acontece aí uma mudança de rota, o Maicon sai, a gente vai ter problema aí. Bom, mas o seguinte, hoje chega o nosso camisa 9, o Cleiton, né? Fechadaço aí com o Vasco da Gama, às 20h30 o Cleiton chega aqui no Galeão, e o jogador que chega por empréstimo com opção de compra, né? Batendo metas aí, o Vasco vai pagar 3 milhões de euros aí pelo atacante, certo? Então, acho que foi uma boa contratação, sim. Um jogador que arrebentou a boca do balão lá no Casa Pia, jogador que é responsável, ou foi responsável por mais da metade dos gols de uma equipe que está na 9ª colocação no Campeonato Português, então chama muito a atenção. Sobre a situação aí de mais jogadores, virão mais tendência, né? A janela está aberta, a gente ainda tem algumas horas ainda, né? Até meia-noite, até as 11h59 aí do dia 7 pode acontecer. Tem jornalista dizendo que não vem mais, mas vamos aguardar, porque de repente o Alexandre Matos tem um mais na manga, tá? Lembrando que o Vasco precisaria ainda de um jogador de lado de campo e mais um meia, certo? Sobre a situação do meia, né, o Matias Rojas, que negociava aí com o Vasco da Gama e com o Botafogo, ontem veio o Inter Miami, uma proposta de quase R$ 1,5 milhão, levou ele embora. O time do Messi e também o time do Luizito Soares, né? Muita grana, ninguém vai pagar essa situação. E a situação do jogador de lado de campo, que a gente sempre está atento, né? O Vasco precisa, a situação do Breno Lopes, a gente vai ficar com essa situação sempre aqui no radar até essa janela fechar no dia 7. Agora, onde que chamou muito a atenção foi uma informação aí que a 777 lançou a proposta orçamentária e o futebol 160 milhões, já gastou 110, restou 50 milhões. Olha, porra desse aporte, desse suposto aporte, não é de 270 milhões. O que eles vão fazer, torcedor do Vasco, o que eles vão fazer com 160 milhões no meio do ano? A folha do Vasco da Gama, o Vasco não vai gastar de folha 160 milhões.
entendeu? O que que eles vão fazer com o restante desse aporte? Eu quero que você coloque aqui no comentário, porque essa próxima janela aí tem jogadores interessantes aí, né? Ontem a gente viu aí a situação de especulação do Alexis Sanches, né? Jogadores aí, o Felipe Coutinho, Giroud, jogadores que vão estar à disposição aí no meio do ano aí. Então, se essa informação for verídica, porque veio de um jornalista, certo? Tem uma coisa errada aí. Então, agradeço pela sua atenção, vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, tamo junto.